Olá, eu sou a Natália Zing, junto com a Thaís Fischer. Trazemos hoje mais um episódio de um Journal Club do Hematotalks. E esse Journal Club é focado num estudo, o DREAM-7, que foi apresentado e tem como primeira autora a doutora Vânia Hungria, que é Publicado no New England Journal of Medicine, né? uma grande mentora nossa, apresentou no ASH. E qual é esse estudo, né? Então, o DREAM-7 é um estudo, fase 3, randomizado, tendo dois braços do estudo, sendo um, o belantamab mafodotina, que é um anticorpo droga conjugada com o Monometil. alvo terapêutico, o BCMA, e combinando com bortezomib e dexametasona. No outro braço, o DVD, né? Daratumumab, um anticorpo monoclonal anti-CD38, com bortezomib e dexa. Então, assim, para os íntimos, Bela VD versus DVD, certo? Exato. Nesse estudo, como que era o desenho do estudo? Então, a gente tem que lembrar qual era o desenho do estudo do DVD. Então, você fazia 8 ciclos da combinação tripla, ciclos de 3 semanas, seguido por depois o daratumumab em monoterapia, a partir do 9º ciclo, até toxicidade não aceitável ou progressão. Então, quando foi desenhado esse estudo, ele seguiu esse mesmo princípio. Então, a gente mantém os dois braços em combinação por 8 ciclos e depois monoterapia, ou de belantamab ou de daratumumab, acima do 9º ciclo. Então, ele não é um tratamento que fica a tripla combinação contínua. Então, como é que era? Como foi a população desse estudo, né? Foram 494 pacientes com mais de uma linha de tratamento, como era preconizado. Desses, 96% tinham um ECOG maior que 1, né? E o tempo de segmento foi de 28 meses. Esse é a população que foi estudada, né? Então, assim, é muito interessante a gente observar, porque eram pacientes que tinham quase 30% de pacientes de alto risco, ou seja, alto risco citogenético, desses pacientes. Que entrava, eles consideravam translocação 414, 14G6 e deleção do 17P. 5% de doença extramedular, que traduz um prognóstico desfavorável, né? E também a gente tinha 50% desses pacientes com mais de uma linha de tratamento, por isso que aqui poderia ter uma ou mais, e aqui 50% já tinha mais que uma linha de tratamento. Depois, em relação ao que os pacientes tinham usado previamente. Obviamente, como um braço era justamente estudar o BCMA, né, uma droga com alvo terapêutico BCMA, não poderia ter entrado nenhum paciente que já tinha uso prévio de qualquer droga anti-BCMA, mas eles permitiam que entrassem pacientes expostos a inibidores de proteasoma ou expostos também a daratumumab, mas que não eram refratários. A gente viu realmente que 90% desses pacientes já tinham usado um inibidor de proteasoma, principalmente bortezomib, que realmente permeia aí todas as combinações de primeira linha. Depois, em relação ao DARA, pouquíssimos pacientes, só 7 pacientes no estudo, 3 e 4 em cada braço, que já tinha sido exposto a daratumumab. E em relação aos imunomoduladores, 50% já tinha usado lenalidomida, sendo que 30% eram refratários à lenalidomida. E é bem interessante a gente observar que esse foi um estudo positivo, né? Que a gente teve ganho de sobrevida livre de progressão. Que era o endpoint primário do estudo. Que era o objetivo principal. Aqui a gente tem 36 meses versus 13 meses, né? E aí, em relação à doença residual mínima também, que traduz em tempo para o próximo tratamento, 25% no braço Bela VD versus 10% no braço DVD, né? Então, é um estudo que atingiu o seu endpoint primário. E assim, é interessante isso, né, Thaís? Que é um estudo que traz também DRM. Ele não traz como endpoint primário, mas ele já traz no endpoint secundário. E é isso que a gente tem visto na grande maioria dos estudos de mieloma, incluindo avaliação de doença residual mínima, não mensurável, dentre os endpoints. E quando a gente lê esse PFS, a gente entende, na verdade, que 59% dos pacientes têm redução de risco de progressão ou óbito. Progressão da doença ou progressão e óbito pela doença, né? Então, acho que é bem aí depois, sim, outros endpoints, né? Sobrevida global. Não foi atingido uma diferença, não tem mediana de sobrevida global, mas a gente vê realmente uma diferença. 84 versus 73. E assim, a gente precisa, obviamente, ter cuidado quando olha sobrevida global em doenças que são doenças crônicas, que vão levar outros linhas tratamentos. De tratamento. Exatamente. Porque tem a segunda linha de tratamento, então vai depender muito do que esse paciente usou depois. Foi mais ou menos pareado o que esses pacientes usaram nas linhas subsequentes. Obviamente, a gente viu mais pacientes usando DARA,
nos pacientes que progrediram pós-belantamab, como também mais pacientes usando anti-BCMA pós a exposição a DARA e não usando DARA. Mas de resto, foi mais ou menos igual até em terapias. Mas a PFS2, que também é um endpoint difícil de analisar, por vários motivos, por várias razões, até que técnicas mesmo, também sugere que foi melhor no braço do belantamab. Agora a gente traz um ponto que chama muita atenção, né? Novas drogas, novas terapias, novos desafios. E aqui a gente vai falar de evento adverso. Isso é verdade para todas as novas drogas. A gente tem aprendido a lidar com novos eventos adversos. E aqui, sim, no grupo BELA-VD, teve um aumento de toxicidade em relação ao braço DARA-VD, em relação a um evento novo, né? Que não era de hábito do hematologista, que é uma toxicidade ocular. Então, sim, é 95% versus 85% de mais eventos adversos grau 3, mas especificamente, não é em relação à neutropenia, em relação à infecção, é em relação à toxicidade ocular. Então, o que puxa esse dado é o evento ocular. E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção quando eu vi a apresentação, que me fez até pesquisar, estudar por que acontece esse evento ocular, né? Assim, a gente está muito acostumado a usar anticorpo droga conjugada, especialmente no linfoma T, no Hodgkin, né? Com brentuximab vedotin. E aí aqui a gente tem uma toxicidade diferente. E aí a primeira pergunta que eu fiz, nossa, mas por que tem uma toxicidade ocular? Eu nunca vi isso em brentuximab. É porque aqui não é a vedotina, é a mafadotina, é a monometilarostatina A, F, desculpa. E aí, ela teoricamente, quando você tem um anticorpo droga conjugado, o que acontece é que você marca a célula, que é o anti-BCMA, e aí, na sequência, você inocula a toxina, que a grande maioria das vezes é uma antitubulina, né? Que age no fuso mitótico, na divisão celular, que é diferente da vedotina, né? A mafadotina é diferente. E aqui, a gente tem esse efeito tóxico ocular, da mafadotina, do monometilarostatina F. Que é independente de BCMA. Exato. Então, não é que o olho tem a expressão de BCMA. Acho que isso até fez uma confusão, porque, por exemplo, saindo um pouco do estudo, mas o talquetamab, que é um bispecífico, o GPRC5D, ele tem essas lesões de queratinócitos, a lesão de digeusia e tal. Unha, mas boca. É por expressão de GPRC5D nessas células. Isso. Aqui, não, então é outro mecanismo. E aí foi se estudar, não né? confundir. Como era o mecanismo de ação dessa antitubulina no olho? Não era por ação direta, era por ação indireta. Então, ela meio que internaliza ali no epitélio da córnea por uma ação chamada pitocitose, então como se fosse uma fagocitose, uma ação assim. Ela internaliza na célula e aí vai levar a alteração de refração, que é a visão turva, como também mais olho seco. Então, é olho seco, alteração de córnea e alteração de refração. Acho que esses são os principais. E para um hematologista, gera até fala, meu Deus, e agora? Como é que eu vou lidar com isso? Eu não sei lidar com o olho e tudo mais. E aí essa é a grande diferença. Então, novos eventos adversos, novos desafios e a maior necessidade de uma equipe multiprofissional. Então, aqui a importância do oftalmologista para lidar com esse evento adverso, que não é definitivo. Acho que esse é o ponto mais importante. Então, estudo positivo, tem um evento adverso desafiador, assim como os inibidores de BTK inicialmente na arritmia, que agora a gente está bastante habituado, mas aqui a gente tem um evento adverso novo, que inicialmente gera um certo desconforto, mas que o conhecimento consegue bypassar isso. Inclusive, os estudos iniciais, né, eram justamente para a gente tentar achar qual era a dose ideal que levasse a menos evento adverso. Aí chegou-se nessa dose de 2,5 miligramas por quilo, tanto em monoterapia, quanto que foi no estudo do DREAM3, que a gente participou lá na BP, como também aqui em combinação, como também nas outras combinações, por exemplo, com POMA. E nos estudos, eles sempre trazem o oftalmologista junto. Então, o paciente, e aí eu vou trazer a nossa experiência com o DREAM3, o paciente tinha que passar no oftalmo. O que às vezes o oftalmo vai avaliar no exame físico dele é presença de pseudocistos na córnea. Então, ainda, muitas vezes o paciente não tem sintoma, o paciente não tem queixa da refração. E faz também um teste de refração. Aí, o oftalmo que falava pra gente se esse paciente podia ou não seguir com o tratamento. Também, todos os pacientes recebiam, por exemplo, lágrimas artificiais, né, para justamente hidratar, tirar essa questão de olho seco do estudo. Mas, quando a gente olha evento adverso, então é isso, assim,
O uso do belantamab, a gente vai ter um oftalmo de referência, precisa ter. Hoje a gente tem um acesso expandido também no Brasil, que pode ser em combinação com VD ou PD, né, com pomalidomida. Aí é a escolha, mas a gente tem a possibilidade já do acesso do belantamab e já tem beneficiado muitos pacientes, principalmente do SUS. Então, foi um acesso expandido que trouxe muito resultado. Estudo clínico é acesso, né? Acesso. Possibilidade, né? Com certeza, seja no estudo, seja no acesso expandido, beneficiou muita gente. E então, assim, precisa ter um oftalmo junto para ele detectar já precocemente. Mas é interessante que sempre que a gente olha evento adverso, a gente tem que olhar descontinuação. Então, esse evento adverso, ele levou algum realmente impacto clínico? A gente tem um pouquinho mais de descontinuação no braço do belantamab, mas pouca coisa versus no DARA. Parênteses que ele responde muito bem à redução de dose, então a parada e a redução de dose não é um evento irreversível. Você pode parar e reduzir dose para o paciente continuar o tratamento, né? E tem pouca descontinuação, ou seja, é um evento que é manejável. Sim, e outra coisa que é exatamente, tem um gráfico que é super bonito disso que você falou. E a gente presenciou isso também nos nossos pacientes quando fizeram imunoterapia. Você espaça a dose por conta do evento adverso ou reduz a dose, mas você não impacta Resposta. ou impacta pouco em resposta. Os pacientes conseguiram manter resposta, ter duração de resposta, que também era outro endpoint do estudo. Então, a duração de resposta foi até maior mesmo do que no braço controle, mesmo tendo interrupções ou redução de dose. E aí, aqui também fica um outro detalhe que agora, até no compassível, eu vi recentemente lá no hospital, que eles têm dado fazer crioterapia, né? Eles fazem uma máscarazinha ocular com gelo para diminuir o acesso da droga no olho. Assim, então, diminuindo o evento adverso. Então, a gente vai aprendendo a lidar com essa novo desafio com novas drogas-alvo, né? Que sempre, né? Acho que todas as drogas levam a um novo aprendizado. Mas aqui fica a nossa ressalva para um estudo que foi plenário no ASH, que foi publicado no New England Journal of Medicine, que teve uma grande participação brasileira, não só da primeira autora, mas também uma grande inclusão de pacientes, muitos pacientes do SUS. Que continua trazendo benefícios com acesso expandido. Que tem resultado positivo e tem uma nova possibilidade terapêutica dentro do mieloma múltiplo, e sabe que é uma das doenças que mais evoluiu nos últimos 10 anos. E aí, até só para colocar os outros eventos adversos que são mais perceptíveis, a plaquetopenia, dentre as citopenias, aqui chama mais atenção da plaquetopenia. Mas lembrar que é isso, assim, são pacientes aqui num cenário já que são pacientes tratados previamente. Então, muitas vezes esses pacientes chegam para começar uma nova linha terapêutica já com mais citopenias do tratamento anterior ou até mesmo da própria doença em atividade. Depois, pneumonia, que também é um evento, assim, muito frequente associado a mieloma múltiplo. Então, lembrar que a doença é imunossupressora. Leva a imunoparesia, né? Complicação de outras áreas do sistema imunológico. E depois os tratamentos, obviamente, também vão ter um impacto na imunidade. Então, a gente sempre fala, lembrar de vacinar os pacientes, lembrar das profilaxias, para a gente minimizar esses eventos adversos. Como também comportamental, né? O paciente também tem que fazer a sua parte ali. Fazer atividade física, evitar lugares que tem mais infecção, né? Mais gente, etc. Então, tem sempre os dois lados que precisam ter cuidado, mas para a gente minimizar esse evento adverso. Acho que é um dos que a gente mais pode realmente intervir com as medidas de profilaxia. Com isso, eu queria finalizar, agradecer, pedir sugestões de novos artigos, dúvidas quanto a esse artigo. Acho que no futuro a gente tenta trazer um oftalmologista para conversar um pouquinho do manejo desses pacientes. E deixem suas dúvidas, sugestões. A gente está em pequenos cortes no Instagram, mas o episódio completo está no YouTube, no Spotify. Quer tomar um café com a gente? Com certeza. Ouvir esse journal. Mais um journal aí de um artigo também brasileiro. Obrigada. Obrigada.